Deus, paz do Senhor, gente. Volta tentando chamar a nossa convidada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, conseguiu. Vai, muda aí. Só virar a câmera. Isso aí. Ai, conseguimos. Ó, não estou conseguindo agora ver você, eu vou ver pelo de Paulo, tá? Tá bom, mas nós estamos te vendo, estamos te ouvindo, tá bom? Tá tudo ótimo aqui pra gente. Imagem, som, tudo ótimo. Ah, que bom. Pode se apresentar, fique à vontade. Pois é, passar um bom tempo, né? Perdemos, né? Mas ouvi a oração, vi você me apresentando e quero te agradecer, né, por essa oportunidade, né? Muito linda. É uma honra estar aqui com você, mas eu creio que até o final ainda deve aparecer, né? Então, hoje, eu não sei se você falou, né, qual o tema. Você tem feito as lives sobre identidade. E o que eu vou falar é que a identidade ela é formada pelas nossas crenças. Então, esse é o tema, tá bom? Tá bom, eu vou desativar o meu microfone aqui, você fica à vontade. Qualquer coisa é só chamar que a gente vai, tá bom? Trocando informações aqui. Tá. Então, como entrei de novo, né, eu não sei se ouviram, você me apresentou, mas eu sou professora de educação física, né, geriatra, gerontóloga, e tive a grande oportunidade de fazer essa outra formação que vem agregando muitos valores na minha vida, na minha família, nas pessoas, nos relacionamentos. E então hoje eu sou Master Coach pela Febracis. Você está me ouvindo? Tô ouvindo, só tô com o microfone desativado, tá bom? E eu posso Pode começar? falar. Pode, fica à vontade. Tá. Então, para falar sobre identidade, eu peguei um tema, peguei uma palavra aqui da Bíblia, que fala sobre o livro de João, 8:31 e 32, para falar sobre identidade, né? Para a gente ter a nossa identidade firmada. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, para sermos libertos e conhecermos a nossa verdadeira identidade, nós precisamos do autoconhecimento. E esse autoconhecimento quer dizer que a gente precisa, como fala ali em João, que nós precisamos conhecer mais, buscar mais conhecimentos para nos conhecermos, né? A gente saber quem nós somos, a nossa real identidade que Deus fez para nós sermos. E eu quero dar 2 exemplos bíblicos aqui que falam sobre identidade. E uma delas é de Jacó, que fala sobre uma identidade debilitada, e a outra é de Davi, que é uma identidade fortalecida. Então, vou falar aqui de Jacó. Em Gênesis 27, 15 a 19, nós vemos a crise de identidade de Jacó, porque Jacó, a mãe dele, propôs que ele pegasse o lugar de seu irmão mais velho, o Esaú, né? E ele tentou não fazer, com medo do pai reconhecê-lo, né? Que ele era o Jacó, mas a mãe insistiu, preparou tudo e ele acabou se passando por Esaú. E isso trouxe muitos problemas, muitos conflitos na vida dele. Porque ele ali, quando aceitou ser o Esaú, ele perdeu a identidade dele. E isso foi muito forte
forte na vida do Jacó, né? Então, o pai dele, Isaac, ele abençoou o Jacó, mas na verdade ele abençoou o Esaú, né? E aí o Jacó tentou formar, né, as terras, tudo que o pai deu, e mesmo assim ele criou o patrimônio, mas ele não teve a paz dele interior. Ele não conseguiu se sentir verdadeiramente o próprio Jacó. E ele formou família, construiu, né, conquistou mais terras, animais, e mesmo assim ele continuava insatisfeito, porque não era ele. A identidade dele não era verdadeira, não era real. E aí, como Deus é bom, né, ele toca no nosso coração, ele tocou no coração de Jacó e fez aquele sentimento cada vez mais forte para que ele fosse pedir perdão. Ele se arrependeu verdadeiramente do que fez e ele foi pedir perdão ao irmão. Então ele preparou toda aquela ida, né, ao encontro do irmão, colocou todos os animais, as esposas, os filhos e ficou no acampamento. Nesse momento, veio o anjo com quem ele lutou a noite inteira. E esse anjo, ele recebeu aquele anjo para abençoar a vida dele. E o anjo não queria abençoar, e ele pedia a benção desesperadamente e lutou até o amanhecer. Até que o anjo, que a gente acredita que é Deus, né, que era Deus, chegou a machucar forte a perna dele, né? Chegou a quebrar e ele acabou sendo abençoado. O anjo falou: você foi perseverante, você tinha certeza do que você queria ser, né? Do que você queria fazer. Então eu vou te dar sua bênção, mas você não será mais Jacó, você será Israel. E nesse momento ele criou uma nova identidade. Ele foi ao encontro do irmão. E quando chegou lá, ele realmente já tinha sido até perdoado pelo irmão, se abraçaram, e ali ele começou realmente uma nova história da vida dele, né? Então, a gente vê como uma identidade debilitada causa danos, né? Principalmente emocionais. E aí vem a parte de Davi. O Davi, ele era um homem bem resolvido, ele tinha sua identidade bem firmada em Deus. Então a gente vê aqui em 1 Samuel 17, do 32 ao 37. Então não vou ler, já que, né, já estamos atrasados, mas aqui a gente vê que Davi tinha uma identidade fortalecida, pois ele entendia que ele era um ungido de Deus. Ele tinha coragem, pois já havia matado leão, urso, e claro que ele poderia. Ele acreditava que ele poderia matar aquele gigante filisteu que afrontava o povo de Israel. Então nós vemos aqui que quando temos a nossa identidade fortalecida, principalmente em Deus, nós ganhamos guerras, batalhas, ataques, e com isso o Davi, ele conseguiu ganhar muitas batalhas e ele foi o maior rei de Israel. Então, a gente vê aqui o que determina realmente que uma pessoa tem a sua identidade debilitada ou fortalecida. São as nossas crenças, né? E aí eu vou tentar simplificar um pouco, né? E vou passar como essas crenças, a nossa identidade é formada pelas crenças, pelas nossas crenças. Mas aí primeiro eu preciso explicar o que são crenças. Crença é toda programação mental aprendida principalmente desde o ventre da nossa mãe até os 12 anos. Então, tudo aquilo que nós ouvimos, vimos e sentimos, elas formam as nossas verdades absolutas, criam a nossa realidade, né? Você quer falar alguma coisa? Eu queria ressaltar essa questão
de Davi, né? Você falou que ele tinha identidade fortalecida em Deus. Exatamente isso, né? Eu até destaquei a sua frase. Quando nós temos a nossa identidade fortalecida em Deus, nós vencemos guerras, vencemos batalhas. Você vai ver que quando ele está perante Saul, e Saul vai propor dele usar a armadura dele, né, para poder guerrear, ele vai falar assim: eu não preciso disso. Ele sabe quem ele sabe a identidade que ele tem uma crença fortalecida, né? Ele sabe quem ele é, tem essa identidade bem fortalecida. Então, assim, eu não preciso usar as suas estratégias, as suas armas. Eu sei que não sou, porque eu matei o urso, eu matei o leão. Então, assim, quando nós sabemos quem nós somos, né? Quando nós temos essa identidade fortalecida, nós realmente vencemos guerras, né? E você vai falar agora sobre crenças, é bem importante ressaltar para o pessoal, né? Que as crenças, elas vão nos impedir de caminhar, né? De avançar, de forjar nossa identidade. Pode continuar falando. Então, um exemplo aqui bem forte, que as nossas crenças, elas são... Fugiu tua voz. Ah. As nossas crenças, elas são adquiridas, né? Justamente na infância. E aqui eu tenho um exemplo bem forte de que a criança, ela vive a essência de Deus, é um coração puro, né? E os próprios pais, eles acabam, na maioria das vezes, tirando essa essência que Deus deu para a criança, né? E dos que vocês aí que estão assistindo, quem tem filhos, pode colocar aí, né? Quem tem filhos. E mesmo que não tenha, né, como no teu caso ainda, né? Vocês já foram crianças. Provavelmente foram crianças tolhidas de viver a real identidade que Deus nos deu, né? Então, essa live realmente é para quem foi criança e com certeza teve limitações para formar uma boa identidade. A criança acredita em um mundo de infinitas possibilidades e ao longo do tempo ela vai tendo uma mente limitante, mas Deus nos fez para acreditarmos que tudo é possível. Então, por isso a criança continua buscando, né, o que ela quer, os brinquedos, os passeios, as vontades, né? E nós sabemos que nós somos influenciados desde a infância até a fase adulta, né? E quando a criança quer um brinquedo e começa a insistir com o pai, pai, eu quero isso, mãe, eu quero aquilo, e aí, no outro dia, ele continua insistindo, até que um dia ele ganha. E aí, nesse momento, ele já quer outro brinquedo. Então, ele está sempre naquele mundo de que ele pode tudo. Ele é uma criança que ele conhece aquele amor de Deus que não tem limites, né? É quando a gente começa a receber os nãos enquanto criança, né? E aí a gente começa a perder esse coração tão inocente. E uma coisa que eu quero falar assim muito forte é que da forma que as crianças pedem e pedem, os pais eles precisam ensinar, dar limites, né? E ensinar, né, mostrar para o filho que não é tudo que ele quer que ele vai ganhar, que tudo tem o tempo certo. Isso nós vemos na nossa vida com Deus, né? Nós queremos tantas coisas e nem sempre é naquele momento, né? Deus tem o momento certo para nos dar. E a criança é igual. Então a gente tem que esperar a criança entender que nem tudo ela vai conseguir ali. Mas que forma que a gente pode falar isso para a criança? Filho, você até merece. Com certeza você merece. Mas o papai não pode agora. A mamãe não pode agora. E, na verdade, você já tem tantos brinquedos.
Então, não há necessidade desse brinquedo agora. Vamos aguardar mais um pouquinho? Falar com amor. E tem pais, né? Imagina no passado como era, sem todo esse conhecimento, mas até hoje existem pais que falam brincando, dando ordem, falando: você não vai ter nada, você quer tudo, e não é assim. E aí começa a deixar a crença da criança assim muito debilitada. Começa a ver que os pais são problemáticos, que chegam do trabalho estressados e começam a brigar com a criança. Você quer tudo, eu me mato de trabalhar e você não valoriza, você está sempre querendo. Então, nesse momento, o que acontece com as crianças? Elas se sentem, assim, um pouco perdidas e sem muito valor, né? Os pais falam com ela como se fossem adultos, né? Como se as crianças fossem adultas. E, na verdade, vai criando crenças de não merecimento, de não ser valorizado. Então, eu até anotei aqui que nós, como pais, como avós, como seres humanos, que têm sobrinhos, que têm crianças no relacionamento, que é para aprender a dizer um não para ele com respeito, sempre valorizando a criança. Isso é lindo. Eu vejo isso, eu falo isso assim, me emociono, porque quando eu vejo adultos, né, falarem com crianças de forma ríspida, eu falo: meu Deus, eu criei tantos traumas na minha vida e hoje eu posso ajudar alguns, né? Então, hoje, com essa live, eu sei que vai ficar gravada, eu creio que vai ter oportunidade de muitos pais, né, tios, avós, assistirem e ver que as nossas crenças, que são adquiridas na infância, como elas são positivas e negativas. Então, para que eles venham realmente entender e tratar as crianças com mais respeito, com mais valor, da forma que as crianças merecem, porque foi Cristo que falou: venha a nós, né, as criancinhas. Então, como essas crenças elas acontecem? Eu vou dar outro exemplo aqui de crenças formadas por repetição de grande impacto na identidade. Uma criança que ouve várias vezes, normalmente é pela mãe que ensina, que cuida mais, ou aquela pessoa que cuida, fala muitas palavras que hoje a gente sabe são palavras negativas, até de maldição. Tipo: você é muito bagunceira, você não faz o trabalho direito, você não é atento, você vai lá fazer e daqui a pouco senta, sai correndo, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém na vida se você não estudar, se você não aprender. Então, olha quantas palavras a gente, né, as pessoas falam para as crianças que, na verdade, vai criar ela com uma identidade muito ruim, muito enfraquecida, né? Quer falar alguma coisa? É sobre isso, né? A palavra, mesmo que nós sempre estamos reforçando aqui, é a validação, né? As nossas palavras, elas têm o poder, né? Provérbios vai dizer que o poder da vida está na palavra, né? Então, a língua, a palavra vai dar vida ou morte, vai gerar vida ou morte. Nós precisamos ter essa consciência de que, assim como palavras geram vidas, abençoam, né? Vai formando coisas boas, coisas positivas, elas também podem formar coisas ruins, né? Então, assim, nós estamos falando sobre crenças, né? Essa live é sobre crenças, e nós precisamos repensar, né? Porque nós agora somos adultos, temos a consciência disso, não conseguimos mudar o passado, né? De quando nós éramos crianças, mas eu tenho certeza que você que está assistindo a gente tem uma palavra gravada na sua mente, de que alguém falou com você, de que os seus pais ou na escola falaram com você, e isso fica marcado na nossa consciência, né? A gente não consegue esquecer, isso traumatiza, isso faz parte de nós, né? Então, assim, as palavras, elas vão moldando as nossas crenças. Eu quero que vocês reflitam sobre isso nessa noite, que
não apenas formam crenças, mas nós precisamos mudar essa questão, sabe, gente? A boca, ela abençoa ou ela amaldiçoa. O que nós estamos proferindo, né? O que está saindo da nossa boca? Está saindo palavras de bênção ou de maldição? Nós estamos criando crenças positivas ou nós estamos reforçando, né, Nilton, esse padrão de repetição, crenças negativas, né? Esse padrão de repetição é muito forte. Eu escuto isso do meu pai, da minha mãe. Ah, você não vai conseguir, você é burro. Ah, você tirou nota baixa. Então, assim, a gente só vai repetindo, né, esses padrões de comportamento. Então, assim, nós estamos repetindo esses padrões e nós estamos criando, né, novas crenças positivas. Pode continuar. O que eu vejo aqui, que eu aprendi, né, e que eu já fazia sem ter grande conhecimento, é que a gente deve amar, ensinar e dar limites. Porque a criança que não tem limite, ela também se sente uma criança, um nada, né, um zero à esquerda. Faz o que quer, faz a bagunça, não faz o que tem que fazer e não tem limite. Então, as crianças precisam desses limites para elas se sentirem até amadas, importantes, né? Principalmente na família, mas que esses limites sejam dados com amor, porque antigamente entendiam na Bíblia que era para corrigir com vara, né? Hoje mudou totalmente a educação, o entendimento, né? Com tanto conhecimento, que a educação é para ser ensinada realmente em casa, é para ser dada com amor, com respeito, né? A criança precisa ser valorizada para criar os adultos fortes, porque a gente conhece tantos adultos que quando a gente vê a atitude, a gente fala, nossa, ele está repetindo o padrão da infância, da forma que ele foi tratado, ele trata pessoas, trata os filhos, trata os netos, trata crianças, né? E então acabam repetindo padrões. Então, o que a gente pode fazer a partir de nós? Aprender isso, que aquelas crianças estão sendo formadas para serem adultos melhores, com identidade mais fortalecida, serem mais prósperos, mais vencedores, né? Então, eu vou pular algumas coisas, né? Mas vou deixar aqui bem claro que essas crenças nossas da infância que nos limitaram, elas podem ser reprogramadas, né? O bom da notícia é que independente da nossa idade, né, como a minha, já bem mais velha, né, já sou avó, e eu sei que eu posso reprogramar as minhas crenças para fortalecer mais ainda a minha identidade. Porque quando a gente sabe quem a gente gente se ama. E a gente ama o próximo. Fica tudo muito mais fácil. Amar o próximo quando a gente se ama e sabe qual é o nosso valor. Então, vou falar agora de 4 tipos de crença. São as crenças do indivíduo. E qual é essa crença do indivíduo? Eu sou, eu posso, eu mereço. Quando a gente tem isso forte no nosso coração, que eu sou o quê? Né? Se eu perguntar a vocês que estão aí nos assistindo, quem você é? O que você vai responder? Né? Então, você precisa fortalecer realmente a sua identidade em quem você é, no seu merecimento, né? Na sua capacidade. Então, existe uma pirâmide, né? Vamos fazer aqui a pirâmide. A base dela é mais larga, né? Em cima é o menor. Está dando para todo mundo ver? É a pirâmide. Está meio tortinha, mas é. Ela é dividida em 3 partes. Essa pirâmide, a base principal é a identidade. É quem eu sou, né? A segunda parte que vai fechando é a nossa capacidade, né? O que eu faço. Então, eu vejo quem eu sou mãe, eu sou esposa,
eu sou filha, eu sou avó, sou sogra, sou linda, maravilhosa, eu sou uma filha de Deus abençoada. Agora, a minha capacidade, o que eu faço? Eu sou professora, hoje eu estou aqui como Master Coach, usando dentro da palavra de Deus, mas a minha crença de merecimento, aonde ela está? No que eu tenho? Então, vou voltar aqui para a crença de capacidade no que eu faço. Vamos dar um exemplo assim de um juiz. Um juiz trabalha, faz, se acha o máximo, né? A crença dele lá, que parece que é a própria identidade. Quando a gente pergunta a ele, nossa, quem você é? Eu sou juiz. Ele não diz que ele é um filho de Deus, que ele é feliz, é alegre, ele tem a luz de Deus, ele é amor, ele é grato. Ele fala a profissão dele, aonde ele se realiza, né? E quando ele se aposenta, o que acontece? Ele perde toda aquela crença de capacidade. E aí, a identidade dele, ele fala, gente, quem sou eu? Eu era juiz. Então, a crença dele não estava em quem ele era de verdade em Cristo, né? A crença dele estava no que ele fazia. Agora, a crença de merecimento, isso aí é muito forte também, porque as pessoas acabam querendo ter o que elas não podem. E aí, muitas vão buscar sapato, tênis de marca, relógio de marca, né? Óculos, roupas, tudo de marca. Por quê? Por que que ela quer ter tudo aquilo se ela não tem condição? Porque o valor dela está em ter. Já que ela não sabe quem ela é, ela vai dar um jeito de buscar ter coisas que valorizam mais ela, né? Então, as pessoas acabam se perdendo, né? Umas fazem demais para poder se sentir amada, outras têm coisas demais para se sentir valorizada, para poder chegar em qualquer lugar, mas cadê a sua real identidade? Quem você é? Quem você nasceu para ser, né? Então, a gente precisa descobrir realmente qual é o seu maior valor. Aonde está o seu maior valor? É em ser, ter ou fazer, né? A gente, o nosso valor maior tem que ser em quem nós somos. Porque a partir do momento que a gente descobre quem nós somos, nós vamos conseguir ter, nós vamos merecer ter. Então, eu vejo essa parte assim importantíssima para as pessoas se encontrarem, né? E viver realmente a real identidade dela. A base da identidade é saber o real valor, né? E principalmente você só sabe esse teu real valor quando você se ama. Porque às vezes a gente ama muito a família, filho, marido, próximo, não se cuida e vai ficando de lado. Como ela consegue dar esse amor se ela passa a ser uma pessoa tão triste, tão fechada, tão feia assim de aparência, angustiada, amargurada? Porque primeiro a gente tem que se amar. Não foi esse o mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, só vou amar o próximo se eu me amar, né? Se eu me cuidar na saúde, em várias áreas da vida, né? Então, eu... Você quer falar aí, Vivi? Eu Quer acho falar muito aí? legal essa questão que você trouxe, né, da real identidade. Isso aqui é uma aula, né, gente? Vai pegando papel, caneta, que eu tô anotando tudo aqui. Porque, assim, as pessoas hoje, nessa geração, né, Neuza, colocam valores em coisas, né? Ou valores em títulos. Só que, assim, títulos são passageiros, né? Coisas são passageiras, né? Bens materiais são passageiros. Mas qual é a nossa real identidade? Qual é a nossa essência, né? Quando nós transferimos isso para coisas, nós nos perdemos. Falando
da base que você trouxe, né, de Jacó, Jacó ele trocou a identidade dele por causa de um título. Porque ele queria a bênção, ele queria uma coisa, por isso ele trocou a identidade dele. Então, assim, nós estamos vivendo uma geração em que troca muito os seus princípios, os seus valores, modifica, né? Vou usar essa palavra que você disse de Jacó, dessa identidade debilitada, né? Vai deturpando, vai gerando uma identidade debilitada, porque põe o seu valor em coisas e em títulos. Só que eu continuo falando, né, que coisas são passageiras, né? Mas nós ficamos, né? Pessoas, muitas vezes, né, como você falou, investe mais no próximo do que cuidar de si mesmo. Pessoas vão, sabe? Mas a gente fica. Então, assim, nós precisamos descobrir, despertar o nosso real valor. Pode falar, tá muito boa a aula aí, tá maravilhosa. Que bom. Então, eu vou dar um exemplo assim, para quem não sabe realmente qual é a sua real identidade, eu vou falar de mim, tá? Então, se alguém perguntar, Neuza, quem é você? Eu sou Neuza Carrati, eu sou filha, né? Os meus pais já são falecidos, eu sou esposa do Paulo Carrati, eu sou mãe de Luciana e de Tiago Carrati, eu sou avó de Lucas, de Manuela, de Luísa, eu sou sogra, que às vezes me sinto mãe também, de Gisele, de Joábia, mas eu sei que eu sou uma filha amada de Deus, porque se eu não tivesse esse amor de Deus, ter sido tratada como filha, eu não teria chegado até aqui. Então, eu sou filha amada de Deus, eu sou ungida por Deus, eu tenho a unção de Deus, eu sou grata, eu sou perdoadora, eu sou cuidadora, eu amo cuidar da minha família, eu amo cuidar daqueles que precisam, eu amo dar presente, então, eu amo pessoas, graças a Deus. Meu tempo de dar aula, eu deixei saudade lá para eles, porque eu me doava, e era com todo o meu amor no que eu fazia, né? Então, eu deixei muitas amizades. Então, essa é quem eu sou. Eu sou amiga, eu sou leal. E a gente vai entrar agora numa parte de como reprogramar as nossas crenças. Né? Está adiantado o tempo. Como fortalecer as nossas crenças. Então, é o que você falou. Tem o poder da palavra, né? Então, como nós podemos fortalecer? São dois tipos de comunicação para a gente fortalecer a nossa identidade. É a comunicação não verbal, que é através da nossa postura, voz, expressão facial, né? E a nossa postura é algo tão importante, porque tem um bonequinho de antigamente, que muitos conhecem, e como que ele andava? Ó céus, ó vida, que sofrimento. Então, era aquele personagem, né, que fazia de uma pessoa sofrida, né? Mas a gente pode ter uma postura de bem resolvida, de uma pessoa feliz, com a identidade firmada, né? E tem a comunicação verbal, que é o poder das palavras, o que sai da nossa boca, que você falou aí muito bem, né? A palavra ela tem o poder de dar vida ou de dar morte, né? E então a gente precisa olhar bem, pensar bem antes do que a gente vai falar, porque a gente pode matar um sonho de alguém, a gente pode matar algo que estava ali dentro, o amor, né? Então eu vou ler aqui em Provérbios 18, que fala: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem utiliza come do seu fruto. Então,
que nós saibamos usar as palavras em favor, em nosso favor, e para abençoar o próximo. Então, quando a gente for falar com alguém, que seja, assim, palavras fortalecedoras, né? Abençoadora. E aqui em Salmos também fala, Salmos 92, 10 e 12, que fala que nós temos que ter a nossa identidade tão fortalecida, e aí nós seremos como... Então, seremos como está em onde diz que seremos fortes como um touro selvagem e que floresceremos como a palmeira e cresceremos como cedro no Líbano. Então, nós temos que ter a nossa raiz muito profunda em quem a gente é, para que seja assim a nossa identidade, né? Fortalecida e não deixar que nenhum vento derrube, nenhuma batalha, nenhum ataque espiritual, emocional nos derrube. A gente vai ser como uma palmeira, tendo uma raiz bem profunda, e isso é seguindo a palavra de Deus. Eu quero deixar aqui um exercício que ele é maravilhoso para fortalecer quem nós somos. Então, se cada um que está aqui assistindo, ou quem vai assistir depois, pegar um caderno e colocar só sobre quem eu sou, quem você é, né? Fortalecendo a sua identidade. Então, escrever, no primeiro dia, escreve 10 características, né? De quem eu sou, de quem você é. Segundo dia, coloca no caderno, coloca até a data, né? Primeiro dia, vou escrever 10 características, e enumera ali e fala, eu sou filha de Deus, eu sou amada, eu sou única. Olha como Deus fez a gente tão único, que a nossa digital não existe outra. Ninguém vai reconhecer a gente através de outra digital. Então, nós somos únicos, né? Então, eu sou grata, eu sou alegre, eu sou luz, eu sou saudável, eu sou forte, sou corajosa, eu sou vencedora, eu sou filha de Deus, eu sou família, eu sou inspiração, eu sou dedicada, determinada, admirada, eu sou respeitada, eu sou amorosa, eu sou amiga. Então, eu deixo assim esse trabalho para as pessoas fazerem e fortalecer quem elas são, porque nós somos mais do que vitoriosas, mas muita gente não sabe disso e fica buscando, e por mais que leiam tantos livros, de repente não vai saber botar em prática. Então, eu tenho aqui mais alguma coisa aqui bem importante para falar, mas que as pessoas aproveitem esse pouquinho que a gente está falando agora e use para fortalecer a sua identidade. Porque muitas das nossas reações que nós temos hoje ainda remete lá àquela criança do passado. Então, que a gente deixe ela lá no passado e se cure agora no presente para sermos adultos saudáveis que levam a alegria, que levam a cura para outras pessoas e não a ferida. Porque quem é ferido, né, ele fere pessoas. Então, a gente tem que ser curado, tratado, para a gente ajudar a curar essas pessoas. Então, eu quero muito. Eu descobri o meu propósito agora, mas eu sempre agi dessa forma com as pessoas, com os meus alunos, com meus amigos, e tem um casal amigo que ele sempre me lembrava isso, ele falava, poxa, eu estou crente que nós éramos especiais para você, mas você trata a gente como trata todos os outros. Eu falei, mas eu trato ruim? Não, você trata muito bem, mas você trata muito bem todo mundo. E aí, eu dando aula, eu pensava, será que eu saí, né, me aposentei e deixei alguma saudade? E aí, de repente, veio uma pergunta na formação. Se você morresse hoje, qual seria o legado que você ia deixar?
E isso foi muito forte para mim. Foi muito forte. Eu falei, nossa, acho que ninguém nem vai sentir falta, além do meu marido, dos meus filhos, da minha família. Achava que não teria essa importância. E aí eu liguei para uma irmã minha e falei, Célia, você que é mais velha do que eu, pouco mais velha, você acha que se eu morresse hoje, eu deixaria alguma coisa boa, eu teria plantado alguma coisa no coração das pessoas? Aí ela falou, Neuza, você sempre foi uma filha maravilhosa. Você sempre foi uma irmã maravilhosa. E eu sei do tempo que você deu aula, 26 anos, no mesmo lugar ali no Centro Esportivo. Eu tenho amigas que faziam aula lá e elas falam até hoje, nossa, que falta que eu sinto da tua irmã. Ela chegava lá, ela alegrava o ambiente. Ela tratava a gente como jovens, e tinham tantos idosos, várias idades, e eu fazia questão, enquanto muitos não queriam dar aula, eu falava, deixa que eu dou. Então, todo dia eu chegava lá, dava aquele bom dia, que era cada aula, mais de 100 alunos, e eu falava bom dia no microfone, e quando dava tempo, no final, eu ia lá e abraçava cada um. E a minha irmã falou, você já deixa a saudade hoje, mesmo você viva. Quando você se for, você deixou um bom legado. E isso me agradou, me deixou muito feliz. E aí eu descobri, eu confirmei que o meu propósito está em cuidar de vidas, em cuidar da minha família, de ser exemplo para a minha família, de deixar esse legado de família, de saber cuidar das pessoas. Né? Pode falar, Vivi. Ai, gente, que emocionante, né? Essa live ficou, nossa, nos faz refletir, né? Eu queria pegar essa questão que você falou da reprogramação, a gente já vai envolver, né, nesse assunto de ligado, porque as pessoas acham que porque elas foram feridas na infância, né, ou porque elas têm algum problema, elas não vão conseguir mudar, né? Só que não, para tudo tem um jeito, para tudo tem uma solução. Se você. Existe aquele ditado, né? Enquanto a vida, há esperança. Então, Sim. nós conseguimos sim reprogramar, mudar algumas crenças, né? Disfuncionais. E essa questão que você falou da comunicação não verbal, eu queria ressaltar o texto que o Senhor falou para Josué, né? Que Josué ele foi discípulo de Moisés. Quando ele morre, ele até aprendeu, sabe, como que era estar de frente, como que era conduzir aquele povo. Só que ele tá tão paralisado, achando que ele não vai conseguir, né? Essa crença de não tem uma crença de merecimento, né? Ele não vê valor nele, ele não se vê capaz. Aí o Senhor fala assim, olha, Moisés morreu, vai, atravessa o Jordão, toma frente desse povo. O que o Senhor está dizendo para ele? Olha, passou, Moisés morreu, passou, o passado ficou para trás, sabe? Agora você precisa mudar essa sua comunicação não verbal, essa postura. Tem a postura do novo, sabe? Isso é muito lindo. É muito Deus aqui, meus. É uma presença muito doce, sabe? A presença do Espírito Santo. E eu louvo a Deus por essa palavra que você trouxe, porque às vezes nós queremos mudar algumas coisas, mas nós continuamos com a postura do velho, sabe? Ah, o Senhor está dizendo assim para Josué, olha, Moisés morreu. Levanta, reage, toma postura. Levanta, sabe? Porque o luto geralmente era de 7 dias. Isso! Então, assim, você falou dessa comunicação não verbal e verbal, né? Essa questão da postura, que nós às vezes temos essa postura um pouco mais cabisbaixa por causa das crenças negativas. Só que o senhor está dizendo para ele, ó, levanta, viva, toma postura de acordo com a vida que você quer viver, de acordo com as características que você tem. É isso que o senhor está dizendo. E quando ele faz isso, ele deixa um legado. Ele deixa um legado. Então, assim, existem coisas que passaram que nós não conseguimos mudar. Não dá pra gente mudar o passado. Foi o que você estava falando acerca do seu legado, né, das coisas que você deixou. Existem pessoas que não têm um rastro
de coisas boas, sabe? Mas há tempo de mudar. Há tempo de mudar. Então, assim, eu até escrevi aqui, qual o legado que nós deixaremos? Por mais que por algum momento a gente tivesse essa postura, sabe? Essa crença negativa, nós estamos mais olhando para as crenças e não para a nossa real identidade, ainda há tempo de reprogramar essas crenças, sabe? Ainda há tempo da gente construir uma história e deixar um legado. Então, assim, meu Deus, que Deus te abençoe, sabe? Logo ao Senhor por essa palavra e que seu legado atravesse gerações, porque eu tenho atravessado a minha vida, tenho atravessado a minha família, sabe? Eu tenho certeza que, assim como você tem impactado a nossa casa, a nossa família, você tem impactado outras pessoas através dessa live também que está recebendo. Então, assim, o Senhor falou, olha, vocês são como palmeiras, balançam, mas não caem, vocês são firmes. Então, que nós venhamos deixar esse legado, sabe? Construir essa história, assumir uma postura para viver o novo de Deus. Amém, gente? Quer falar mais alguma coisa? Amém. Eu quero fechar aqui como se fosse uma oração, Vivi. Pode orar, pode. Fica à vontade. Então, que Deus nos ajude agora, né, a sua infinita bondade, a curar as nossas feridas, as feridas das nossas almas. E que a partir de hoje, Deus venha levantar Déboras para a nossa nova geração. Mulheres ousadas de autoridade, que Deus venha levantar Marias, Helenas, Esther, Rutes, Noemis, mulheres cheias do poder, que nós possamos ser mulher virtuosa de Provérbios 31, e que as mulheres e homens, porque tem homens aí assistindo, né, que ouvem essa live, possam ter sua identidade fortalecida para viverem o que Deus nos criou para ser. E que vocês recebam no coração todo esse conhecimento, com cheiro suave, com amor, com alegria, com a certeza de que você é mais do que vencedor, é mais do que vencedora em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Nossa, eu tô até emocionada. Que palavra maravilhosa, Nilza. Deus continue te abençoando, te dando sabedoria. Amém. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, que você é doce, amiga, amável, que alcança outras pessoas e que você cumpra esse propósito. Que não fique apenas nessa live, porque a gente quer te ouvir mais, a gente quer mais, ó. Isso aqui foi uma aula pra gente. Vamos tirar a nossa foto? Vamos, gente. Vocês tiram aí a foto da gente, por favor. Vou desativar aqui os comentários. E vamos fazer um coraçãozinho. Vamos, Nilda. Isso. 1, 2, 3 e... Deixa eu tentar tirar do meu. Acho que eu não consigo, não. Paulo tirou aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima live. Sigam a Neuza, que ela tem vários conteúdos de família. Posta várias coisas aí. Tem um site também, né? Magnífico na vida dela. Então, muito obrigada. Deus abençoe, Neuza. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, por essa palavra enriquecedora. Que Deus abençoe, tá? Sem palavras. Muita gratidão pela sua também, vida. grande Inês, tá? É lindo o seu trabalho. Deus te abençoe. Amém. Beijo, gente. Até a próxima. Paz. Paz.